Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Fernando Lírio. Ele é assessor extraordinário para Rio+20. Fernando, muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. O que é a Rio+20? A Rio+20 é uma conferência que o Brasil se propôs a sediar, né? Isso foi uma oferta do Brasil à Organização das Nações Unidas, de sediar uma grande conferência que possa discutir desenvolvimento sustentável. Então o Brasil se ofereceu em 2009 para sediar essa conferência e agora estamos no processo de construção de uma conferência que visa discutir modelos de desenvolvimento, opções de desenvolvimento, o que a gente quer do ponto de vista econômico, social e ambiental. É uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. E dentro dessa perspectiva a gente vai trabalhar as questões ambiental, social e econômica da mesma maneira. Não é uma conferência sobre meio ambiente exclusivamente. Como foi a Rio92? A Rio92 ela foi uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento. Naquela época já tinha uma discussão de que a questão ambiental não podia ficar desatrelada da questão de desenvolvimento, né? Ela até ficou conhecida como Eco92, que era uma referência à forma como as pessoas enxergavam a conferência, né? Mas ela é uma conferência que tentou tratar de rumos do desenvolvimento. Ela aprovou uma série de acordos e decisões que ficaram conhecidos como ambientais, como biodiversidade, mudança do clima, mas que são questões que têm uma relação muito grande com a questão de desenvolvimento. A questão de mudança do clima, você observa hoje, todas as negociações que tem, elas são basicamente discussões que não são só ambientais, elas têm a ver com o dia a dia da população, que são questões energéticas, de transporte, são as questões que estão relacionadas a opções de desenvolvimento. Há 20 anos teve a Rio92 e muitos acordos não foram cumpridos. O que você espera então para essa conferência, Fernando? Pois é, um dos motivos da gente ter uma nova conferência é exatamente isso, é tentar entender por que esses acordos não foram implementados, né? Há uma percepção grande de que em 92 você conseguiu resultados bastante ambiciosos, né? Mas ao mesmo tempo uma percepção de que o nível de implementação dessas decisões foi baixo, né? E por que isso aconteceu? Então a Rio+20 tem também entre seus objetivos tentar entender isso e tentar renovar o compromisso político pelas questões que vão estar adiante, né? Renovar o compromisso com aquilo que a gente já assumiu e assumir compromissos novos em relação à perpetuidade dessa discussão de desenvolvimento sustentável. Então, um dos motivos pelos quais essa coisa teve uma dificuldade de implementação foi exatamente por uma falta de compromisso político de conseguir enxergar que a questão do desenvolvimento precisa contemplar questões sociais, ambientais e econômicas. Se você tinha antes uma discussão que a questão do desenvolvimento econômico prevalecia sobre a questão de inclusão social e sobre a questão de conservação ambiental, a crise econômico-financeira que os países desenvolvidos hoje vivenciam explicita, né, deixa claro que esse modelo já não funciona. Então você tem um modelo hoje que do ponto de vista econômico é complicado, do ponto de vista ambiental tem grandes falhas e do ponto de vista social tem grandes falhas. Então, o objetivo da Rio+20 é tentar entender um pouco como é que essas coisas podem se falar e tentar fazer com que a gente tenha uma perspectiva de desenvolvimento que contemple essas três dimensões. É possível o crescimento sustentável? Bom, a gente acredita que sim. O Brasil, nesse aspecto, se sente muito confortável, porque o Brasil tem sido um país que tem conseguido avançar muito, com todas as dificuldades que tem, em todas as áreas. É um país que é um país em desenvolvimento, mas que nos últimos anos tem conseguido dar exemplos disso. Então, como é que a gente enxerga? Por exemplo, a redução do desmatamento na Amazônia. Nos últimos 10 anos, a gente teve um processo de redução do desmatamento bastante expressivo. E se você compara as taxas de redução do desmatamento na Amazônia com as taxas de crescimento da economia brasileira, você vai ver que são dois processos inversos. O desmatamento na Amazônia cai e a economia brasileira cresce. E, ao mesmo tempo, você está conseguindo fazer isso promovendo um processo de inclusão social bastante intenso, onde você tem um processo crescente de redistribuição de renda, de inclusão de novas pessoas no mercado consumidor. Então a gente consegue hoje no Brasil avançar nessas três áreas de maneira mais equilibrada, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha grandes desafios a vencer, mas a gente acredita sim que é possível você crescer economicamente sem gerar nenhum tipo de prejuízo de ordem ambiental ou social. De que forma a população pode participar ativamente?
Bom, a gente tem tido um processo, né, de participação na Rio+20 que tem sido muito interessante, né? Aliás, muito mais do que na Rio 92. A Rio 92 teve um processo de mobilização popular muito grande, mas eu diria que ele foi essencialmente concentrado na comunidade ambientalista, que se mobilizou bastante, que trouxe muita gente, e foi um processo muito rico e até hoje o Brasil se beneficia desse processo de participação social na Rio 92. Na Rio+20, a gente percebe que isso tem acontecido com uma gama de setores muito mais amplos. Você tem cidadãos comuns interessados, você tem não só a comunidade ambientalista, mas você tem o setor empresarial bastante mobilizado, movimentos sociais, comunidades tradicionais, todo mundo querendo entender um pouco o que é a Rio+20, como que ela afeta a minha vida e como que eu posso incidir sobre ela. Então, o cidadão comum tem vários canais. A gente, no Ministério do Meio Ambiente, fez no ano passado uma consulta pública, né? Recebemos um número bastante expressivo de respostas, né? Tivemos respostas não só individuais, como de organizações, de associações, que aí, pela sua própria característica, tem um caráter mais representativo. Ao mesmo tempo, tem no governo, foi criada uma comissão nacional preparatória para Rio+20, e essa Comissão Nacional tem representantes de diversos setores da sociedade. Tem representantes da juventude, tem representantes dos movimentos sociais, tem representantes da academia, tem representantes do setor privado, tem representantes das organizações não governamentais. Todos eles têm participado do processo e cada um deles, dentro de suas respectivas áreas, tem feito consultas internas. Então, quando eles vão para a Comissão Nacional, eles estão trazendo também um pouco das posições que suas respectivas áreas têm trazido. Faz diferença a população participando? Qual a importância da participação da população? Bom, é interessante que, bom, isso é um processo internacional, né? O processo internacional, ele às vezes é um processo assim meio assim, pouco transparente, um processo que as pessoas não conseguem enxergar muito o que significa e como é que ele afeta a vida da gente, né? Mas a gente tem uma clareza de que um processo como esse pode implicar decisões importantes, decisões que venham a refletir sobre a vida das pessoas. Por isso é importante que todos esses setores possam se manifestar e tentar entender que tipo de modelo de desenvolvimento que a gente está fazendo, que tipo de ação que a gente quer. Agora, em adição a isso, que é o processo internacional, tem um outro processo que a gente julga que é tão ou mais importante do que esse processo internacional, que é aquilo que acontece na sociedade brasileira. O fato de a conferência se realizar no Brasil significa que isso gera um movimento muito grande de mobilização da sociedade, de cidadãos que estão querendo entender como é que isso afeta a economia, como é que você consegue assegurar questão de empregos, né, geração de empregos e, ao mesmo tempo, fazer com que esses empregos sejam empregos decentes, que sejam empregos que trabalhem questões sociais e ambientais de maneira integrada. Como é que você consegue fazer que um processo de desenvolvimento gere padrões de consumo e produção que sejam aceitáveis para a população? Então, isso implica também discutir o nível, o tipo de produção que a gente está fazendo no país, do ponto de vista do impacto que isso tem sobre a sociedade, do impacto que isso tem sobre o meio ambiente. Então, a Rio+20 trata de temas que não são temas estratosféricos, são temas terrenos, né? Por isso é importante a participação e a compreensão de toda a população brasileira sobre o que está acontecendo. Esse evento mostra que alguma coisa precisa ser feita, que o modelo não está perfeito e pode ser melhorado. Como você vê a situação climática mundial? Bom, o interessante quando você começa a discutir uma conferência como essa é essa percepção de que o modelo não funciona, né? Há um reconhecimento da falência do modelo de desenvolvimento global, né? Durante algum tempo você dizia que a questão econômica justificava você não se comprometer com algumas questões sociais e ambientais. Hoje você tem uma crise econômica que mostra, bom, nem econômico está funcionando, né? A questão social está em crise, a questão ambiental está em crise e a econômica também não está funcionando. Então, se não dá mais para dizer, olha, a gente vai ter que ter um custo social e ambiental para a gente se desenvolver economicamente. Mas nem isso está funcionando. Então, até quando as pessoas perguntam se a crise econômica vai atrapalhar a Rio+20, a gente acha que não. A crise econômica, na verdade, explicita, né? Deixa claro que o modelo não está funcionando. Então, e o modelo não está funcionando, você tem um conjunto de crises associadas a esse modelo, né? A crise econômica, a crise ambiental, a crise social, assim, de falta de inclusão social. A questão climática, ela se insere nesse mesmo processo.
A questão climática é resultado da crise de um modelo que é ambiental, que é econômico. A questão climática não é um problema ambiental, ela é, antes de tudo, uma discussão sobre que tipo de opção que você está fazendo do ponto de vista de desenvolvimento. Então, e ela vai ter consequências sociais grandes, na medida que os mais afetados pela crise climática são exatamente as populações menos favorecidas. A gente vê aí um conjunto de acidentes que acontecem, né, com a natureza, acidentes naturais, que, por mais dúvidas que haja, há um indicativo de que são acidentes que estão sendo influenciados pela crise climática. Então, você tem uma constatação de que a crise climática faz parte da rediscussão desse modelo de desenvolvimento. Quais propostas, você já falou algumas, mas quais propostas estarão aí em discussão? A Rio+20 ela é uma conferência, como eu falei, das Nações Unidas, e o Secretariado das Nações Unidas conduziu um processo de negociações entre os países para escolher os temas que vão ser tratados na Rio+20. Ela tem 2 temas principais. Um que é mais de ordem burocrática, que é a questão de como é que as Nações Unidas se organizam do ponto de vista institucional para tratar a questão do desenvolvimento sustentável. Então, criar um conselho, criar algum tipo de unidade que diga às demais ações e iniciativas das Nações Unidas como é que você provê coordenação e coerência a esse processo. Então, ele parece um assunto menos importante, mas ele tem uma importância no sentido de que a coordenação e coerência de tudo que acontece na esfera das Nações Unidas é importante e vai acabar redundando em melhor utilização dos recursos, em uma utilização dos recursos mais voltada à prática, à ação. Então, tudo isso acaba se revertendo para a gente. E o outro tema é a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável. O que isso significa? É a ideia de você tentar encontrar diretrizes e ações de resultado que possam contemplar a questão do desenvolvimento econômico, que, afinal de contas, essa é uma premissa básica que todos os países querem, porque os países em desenvolvimento têm essa aspiração, mas um modelo que promova a inclusão social, que promova a conservação ambiental. Então, existem várias discussões sobre o que é essa ideia de economia verde, o que isso significa na prática, que tipo de opções que a gente tem para seguir, e isso daí pode ser traduzido num conjunto de alguns compromissos que venham a ser adotados. Então, esses 2 temas são temas centrais da agenda, mas eles se traduzem num conjunto de outros temas que são associados a ele. Muito bem, obrigada, Fernando, pela entrevista. Foi um prazer te entrevistar. Sucesso e boa sorte para a gente, para nós, né? Obrigada. Obrigado, é um prazer falar com vocês, e é importante, assim, tá, a gente vai estar lá esperando, e o papel que vocês têm nesse processo de divulgação, de conscientização, é muito importante, né? Exatamente para fazer a população entender que essa conferência ela é muito além de uma questão meramente governamental, mas é uma discussão para a sociedade brasileira. Vamos passar o site, então, para a população acessar e ficar de olho aí no que está acontecendo. Tá bem, nós temos um site lá no Ministério do Meio Ambiente, que é o hotsite.mma.gov.br/Rio20. E esse é um site que a gente tem procurado trazer as informações do que tem acontecido, como que a sociedade pode se manifestar e participar do processo. Obrigada mais uma vez, Fernando. Obrigada a vocês que assistiram o programa. Espero que tenham gostado. Entre no site fiscaisdanatureza.com.br. Lá tem muitas entrevistas. Vocês vão gostar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.